Atos capítulo 14, do verso 8 ao 28. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar, juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pela revelação do Senhor nos dada na Escritura inspirada, inerrante, infalível, que revela, ó Deus, esse período da igreja primitiva, esse período, ó Deus, após a ressurreição e ascensão do nosso Senhor, em que o teu Evangelho, ó Deus, foi pregado pelos apóstolos com sinais, prodígios e maravilhas. Ó Deus, te adoramos, te louvamos pela tua igreja, estabelecida na história, instituição do Senhor, estabelecida com oficiais, presbíteros desde o seu fundamento, o seu início, e que o Senhor tem sustentado até o dia de hoje,
e também pelo que o Senhor tem usado a pregação do Teu Evangelho para alcançar pessoas de todas as nações, cumprindo a Tua promessa, cumprindo, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor nos revela na Santa Escritura. Fala conosco, nos ilumina, abençoa, ó Deus, a pregação aqui nesta cidade, abençoa a comunicação do Teu Evangelho, a evangelização. Ó Deus, nos dá graça, nos dá condições, sabedoria e recursos da parte do Senhor, para que possamos comunicar com graça, com eficácia o Teu Evangelho e que o Senhor possa atrair a Cristo pecadores. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pelo que vimos no sermão anterior, Paulo e Barnabé foram corajosos para permanecer em Icônio durante considerável tempo. Apesar da oposição, apesar da perseguição, foram corajosos, permaneceram. Porém, depois, tendo percebido e recebido informações sobre um acordo entre gentios, judeus e as autoridades para os ultrajar e apedrejar, prudentemente os apóstolos Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, seguiram para a próxima cidade para continuar pregando o Evangelho em outras localizações. Eles foram para a cidade de Listra, que é a cidade do texto que acabamos de ler, uma cidade colonizada pelos romanos, com forte presença grega. Os romanos governavam a cidade, os gregos possuíam erudição e posses, e o povo comum simples falava a língua licaônica. Os deuses adorados ali eram deuses do panteão grego. Há uma possibilidade grande dessa saída de Paulo por prudência, guiado, claro, pelo Espírito Santo como apóstolo, mas há uma possibilidade de ser uma tentativa de se refugiar por um tempo na próxima cidade, talvez pensando em retornar, mas o fato é que, como lemos no texto, não teve para onde correr, como usamos essa expressão. Vimos que Paulo foi apedrejado nesta cidade de Listra, o Senhor o preservou, e cumprindo também a sua vocação apostólica, o Senhor havia dito desde a sua conversão e o seu chamado que ele iria saber o quanto importa sofrer pelo nome do Senhor. Na carta de Paulo aos Gálatas, e lembrem que estamos aqui nessa sessão que é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E estas igrejas plantadas por Paulo aqui, encerrada a primeira viagem missionária, que vemos aqui no final do capítulo 14, essas igrejas de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, são as igrejas que compõem as igrejas da Galácia. Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele está escrevendo a estes irmãos aqui, que estamos acompanhando aqui o modo como o Evangelho chegou a eles. E escrevendo aos Gálatas, Paulo cita que levava no corpo as marcas de Jesus, cicatrizes relacionadas ao seu serviço ministerial. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, na defesa do seu apostolado, há uma lista de sofrimentos que o apóstolo Paulo sofreu durante o seu ministério. E dentre as várias agressões sofridas pelo apóstolo, está lá apedrejado. Isso que vimos aqui também no nosso texto. Irmãos, tudo isso é parte da vocação apostólica. De certo modo, Paulo encoraja os discípulos também. Também é parte da nossa vocação cristã. Nós, como discípulos de Cristo, somos chamados, então, a sofrer pela causa do Evangelho, não um sofrimento meritório para conquistar salvação por obras, não isso, mas sendo salvos pela graça, somos chamados a morrer para nós mesmos, tomar a nossa cruz. E o Senhor aponta que há um caminho estreito, uma porta estreita, em que entramos e trilhamos esse caminho onde há cruzes e tribulações normais para nós que seguimos a Cristo. Meus irmãos, diante disso, nós vamos caminhar nesse texto e o título dessa mensagem é A Salvação de um Pagão Paralítico. A salvação de um pagão
paralítico. Em primeiro lugar, nós vamos ver aí do verso 8 ao verso 10 um sinal apostólico ligado à pregação. O sinal, claro, a cura de um paralítico. Então, do verso 8 ao verso 10, que já lemos, aí o relato, a narrativa de que havia um certo homem aleijado, paralítico, costumava ficar sentado em Listra, desde o seu nascimento, e o texto diz, o qual jamais pudera andar. E esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que possuía fé, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Irmãos, não há como ler esse texto e não relacionar aquela cura que o apóstolo Pedro fez lá em Jerusalém. Lá no templo de Jerusalém, a porta formosa do templo, havia um coxo, e do mesmo modo Pedro, fixando naquele coxo os olhos, também operou-se ali pela graça de Deus a cura daquele homem. Então, há muitos paralelos. Ambos eram, um era coxo, né, dito como coxo, o outro paralítico. Eles eram carregados para um lugar em que eles pediam esmolas para sobreviver, para a sua subsistência. Então, há uma possibilidade muito grande, tudo indica, pela estrutura do livro de Atos, pela ideia de que, sim, Pedro há um certo protagonismo com relação aos judeus e Paulo aos gentios, e agora o evangelho está chegando aqui aos gentios. Então há uma possibilidade de que essa cura, ela também sirva como uma defesa do apostolado de Paulo, para que fique claro que assim como Pedro foi instrumento de Deus ali para os judeus, e instrumento para curar aquele coxo, de modo muito semelhante aqui, o apóstolo Paulo, ele é usado por Deus como ministro, como apóstolo, para pregar o evangelho, e há um sinal extraordinário, um milagre nessa cura. Claro que houve outras curas. Se você voltar no capítulo 14, na sessão que expomos no domingo anterior, lá na cidade de Icônio, o texto vai dizer que houve prodígios, lá no final do verso 3, foram feitos outros prodígios. Então não é por acaso que a partir do verso 8, Lucas, guiado, instruído pelo Espírito Santo, registra a cura desse homem coxo de Listra, esse paralítico de Listra. Então é incrível o paralelo entre as duas curas. Vemos aí também do verso 8 ao verso 10 que nesta cidade não há sinagoga. Vimos anteriormente que havia uma prioridade da sinagoga. Paulo procurava a sinagoga porque havia oportunidade para falar na sinagoga. Aqueles que atendiam à sinagoga já tinham um pano de fundo de conhecimento do Antigo Testamento, de quem era o Deus de Israel. Então, tendo esse conhecimento, Paulo apontava Cristo a partir das Escrituras. E esse conteúdo, sim, havia uma recepção, claro, tudo depende do Espírito Santo, mas havia um pano de fundo para a recepção da mensagem. Mas aqui não, irmãos. Aqui é uma cidade onde há poucos judeus, tudo indica, uma presença maior de gregos e romanos. Então ele prega nas ruas. Esse homem, então, coxo, devia estar em alguma rua da cidade e ouviu a pregação do Evangelho. E pela providência de Deus, pela vontade de Deus, ele creu no Senhor, e isto foi acompanhado de um sinal, de um milagre. Nós não temos aqui, temos um resumo do sermão, que veremos no próximo ponto, alguns detalhes desse sermão, mas no começo não há muito detalhe. O fato é que esse homem creu no Evangelho. E o Senhor usou a cura desse homem para trazer a atenção das pessoas da cidade para o Evangelho. Lembre que os milagres de Deus, os sinais apostólicos, não eram milagres por milagres, só curar por curar, e depois a pessoa podia ficar doente de novo ou morrer novamente. Deus operou esses sinais para que as pessoas ouvissem o Evangelho e fossem salvas. E essas coisas também estavam associadas. A cura física é um tipo da cura espiritual e, na verdade, um tipo da salvação que inclui a cura total do homem,
corpo e alma. Então Paulo precisava, pela graça de Deus, dessa oportunidade de ganhar a atenção dos habitantes daquele lugar. Era um homem bem conhecido, era um coxo desde o nascimento, igual lá o de Jerusalém. Todo mundo sabia quem era, ganhava vida em lugares públicos pedindo esmolas. E Paulo prega ali na língua grega, de modo que os presentes poderiam entender o que Paulo estava pregando. E o paralítico foi levado à fé em Cristo. E Paulo percebeu isso, o Espírito Santo, ou por evidências externas. O texto diz no verso 9 que ele ouviu Paulo falar, e Paulo, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Então, de algum modo, veremos um pouco da pregação de Paulo a esses pagãos mais na frente. Não temos tudo aqui, mas sabemos que esse homem creu em Cristo. Ele foi levado à fé em Cristo. E Paulo, fixando nele os olhos, percebeu que tinha fé para ser curado. Irmãos, no Novo Testamento, essa ideia de ser curado ou ser salvo, toda essa ideia, tudo isso está relacionado. Quando diz assim, a tua fé te salvou a um enfermo que foi curado, então isso revelava que havia tanto uma cura física, mas também uma salvação espiritual, uma cura espiritual. Então esse homem, ele creu no Senhor, ele se arrependeu, ele creu no Evangelho, e Paulo, observando isso também, foi operado nele uma cura física. A fé dele era uma fé autêntica e, de fato, também ele recebeu a cura dos seus pés aleijados. Mais uma vez, como é que Paulo sabe disso? É apóstolo, ou orientado pelo Espírito, ou o Senhor lhe deu a sabedoria para perceber sinais a observar aquele homem. Mas o fato, irmãos, é que nesse texto, e não só aqui, nos evangelhos, mas especialmente vemos na cura lá em Jerusalém, e aqui nós temos o cumprimento da profecia messiânica de Isaías 35:6, que diz que os coxos saltariam como cervos. Então as promessas messiânicas, os cegos enxergando, coxos andando, as curas, os milagres, isso está se cumprindo no Evangelho, debaixo da autoridade de Cristo, sobre a sua igreja aqui apostólica. Então é algo extraordinário e que revela a glória de Cristo sendo revelada aqui na igreja. Esse milagre está aqui para que fique claro que o mesmo Deus que salvou judeus pecadores lá em Jerusalém, coxos espirituais, lhes deu vida, lhes deu andar, lhes deu de fato salvação, é o mesmo Deus que salva pagãos paralíticos. E a consequência para ambos, judeus, que são salvos, e pagãos, é alegria. O coxo de Jerusalém saltou de alegria e louvou a Deus. E aqui no nosso texto também, imagine um homem a vida toda sem poder andar, paralítico, e agora é curado. E então o texto nos diz que ele de fato adorava a Deus, e de fato até mesmo aqueles que observavam também ficaram extasiados com aquela reação, aquela cena. Irmãos, em segundo lugar, nós vamos ver do verso 11 ao verso 13, a reação pagã atribui milagres aos ídolos. Deus operou a cura, o milagre, mas o que vemos do verso 11 ao verso 13 é que aqueles povos pagãos, aqueles pagãos ali que estavam em trevas, eles atribuem esse milagre aos seus deuses, a Zeus, ao deus Hermes, aí representados por Júpiter e por Mercúrio. Então, um milagre extraordinário, algo que não pode ser feito pelo homem, operado, e as multidões ficam espantadas. Eles sabem que não pode ser o homem que vai curar um paralítico, é uma obra divina, é uma obra do poder de Deus. É um povo religioso, eles creem nesses ídolos, nesse panteão de deuses, eles acreditam nessas lendas a respeito dos deuses,
que, assumindo forma humana, visitaram a Terra. E havia uma lenda naquela região, uma história, uma mitologia naquela região, que dizia que Zeus e Mercúrio haviam visitado aquela cidade, haviam visitado aquela região da Frígia e não foram recebidos. E um casal hospedou, então, esses deuses e eles foram recompensados, foram colocados numa casa de ouro no alto da montanha e o resto dos habitantes, então, tiveram suas casas destruídas. Então, havia uma mitologia, uma superstição, um misticismo quanto a isso, um zelo religioso, talvez até um temor quanto a não honrar esses deuses, esses ídolos. E o fato é que, ao contemplar esse milagre e observar, então, essa ação do poder divino, eles pensaram, associaram, logo devem ser Júpiter e Mercúrio, e eles então partiram para trazer sacrifícios, touros e grinaldas para adorar aqueles que eles julgavam ser deuses que assumiram a forma humana. Eles adoravam então Zeus, haviam naquela cidade um templo em honra a Zeus, havia também, adoravam a Hermes, divindade padroeira dos oradores, e tudo isso havia ali. E eles então, rapidamente ali, o sacerdote trouxe o touro, como o texto diz aí no verso 13, trazendo touros e grinaldas, queria sacrificar com as multidões. E falando em língua licaônica, talvez Paulo e Barnabé demoraram um pouco para perceber, entender o que estava acontecendo, mas ao perceber, rasgaram as suas vestes, horrorizados com aquela idolatria, com aquele absurdo de serem adorados, como se fossem deuses. No verso 14 e 15, ao se aperceberem do que estava para ocorrer, ou notando o ato espúrio ali, absurdo, ou então via algum intérprete, o fato é que eles rasgaram suas vestes diante daquela idolatria abominável, porque estavam ali para dar glória a Deus, anunciar o Evangelho e não roubar a glória de Deus. Então o povo vivia na idolatria e então eles atribuíram aos ídolos essa obra que é do Senhor, essa cura, essa salvação. E os apóstolos então, argumentando, não somos deuses, somos homens iguais a vocês, sujeitos às mesmas paixões, somos apenas homens enviados por Deus. Eles dizem no verso 15, senhores, por que fazeis isto? Somos também homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho justamente para que vocês abandonem essa idolatria, justamente para que vocês sejam libertos dessas trevas, dessa superstição, desse paganismo, para que vocês se convertam ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. O terceiro ponto, irmãos, aqui nós veremos do verso 14 a 18, uma mensagem adaptada aos povos pagãos. Então nós temos aí, do verso 14 ao verso 18, um resumo. Possivelmente não foi apenas isso, Lucas resume o que Paulo pregou, tudo indica isto é um sumário, mas aquilo que é importante para entendermos os pontos principais do argumento de Paulo. Irmãos, veja que é completamente diferente do trabalho de Paulo, da mensagem de Paulo pregada nas sinagogas. O básico precisava ser ensinado entre os pagãos. Eles não tinham contato com as Escrituras, não sabiam nada sobre o Deus de Israel. Nesse sentido, um fundamento precisava ser lançado antes de apontar para Cristo. Então, era necessário falar sobre Deus, sobre a graça geral de Deus, a sua bondade geral, sobre, então, a paciência de Deus, e o plano de Deus na história, o plano de salvação em que no Antigo Testamento foi do propósito de Deus que a salvação de fato chegasse a um povo específico, os outros povos foram entregues aos seus caminhos por um intervalo de tempo, mas que também é chegado o tempo de o Evangelho ser pregado
a todas as nações. Vejam aí que, a partir do verso 16, Paulo explica isso. O qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, mas mesmo estes povos, ele diz no verso 17, contudo não se deixou ficar sem testemunho, fazendo bem, graça geral, uma bondade geral de Deus, mandando chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria, e mesmo assim, veja as trevas desse povo, mesmo argumentando dessa maneira, foi com dificuldade, no verso 18 diz, que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Então, Deus permitiu os povos permanecerem nesse estado, ou seja, deliberadamente os deixou na ignorância. Deus é soberano, a sua revelação debaixo da sua soberania é livre e soberana, ele de fato se revela como quer, a quem quer, e tudo de acordo com o seu plano e propósito. Então, deliberadamente os deixou na ignorância, ainda assim são indesculpáveis, e Paulo argumenta melhor sobre isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 1 ali, Paulo fala sobre isso, são indesculpáveis. E também, isso é muito claro então, que são indesculpáveis, ainda assim Deus não ficou sem testemunho. Ou seja, Deus esteve presente por meio da criação e da providência. Deus se revela na sua revelação geral, no seu cuidado, na bondade de Deus em prover chuvas e alimentos e coração alegre com as suas provisões. A palavra de Deus é muito clara, irmãos, com relação a isso. Por exemplo, o Salmo 145, verso 9, diz que o Senhor é bom para todos, é bom para todos. Então há uma bondade geral. Jesus fala que o Senhor faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Então o que Paulo está dizendo embora não havia uma mensagem, uma boa nova específica ali no Antigo Testamento, que alcançou, embora isso estava embutido na mensagem dada a Israel, de que os povos seriam alcançados no tempo devido, mas enquanto isso Deus sustentou os ciclos da criação. As estações frutíferas, deu alegria aos homens pelas suas dádivas, mas ainda assim, irmãos, nós aprendemos aqui como é difícil o ministério da pregação para aqueles que não têm nada de Bíblia, de revelação. Para aqueles que nada ouviram. Como é difícil, mas não é impossível. Porque Cristo reina. Porque o Senhor Jesus enviou este evangelho para ser pregado a todas as nações. Mas com sabedoria e graça de Deus, Paulo, então, ele precisa lançar um fundamento. Ele precisa, se é que há uma estratégia de Paulo, e há uma discussão se existem estratégias, ou se a estratégia de Paulo era não ter estratégia e ser guiado pelo Espírito Santo, o fato é que há uma prudência da parte dos apóstolos, eles são guiados pelo Espírito, e Paulo sabia que precisava argumentar sobre coisas básicas para que estes então pudessem entender o Evangelho. Então, para entender a salvação em Cristo, o homem precisa entender as outras partes da Escritura. Precisa entender Gênesis, precisa entender as doutrinas em geral. Há um conteúdo. Ainda que a fé é dom do Senhor, a fé vem pelo ouvir a pregação. E a fé não é dada desconectada da recepção do seu conteúdo. Então é necessário, Paulo precisava anunciar o desígnio de Deus, o conselho de Deus, a palavra de Deus. E imagine pregar para aqueles que nada haviam ouvido do Evangelho, ou da Bíblia em geral. Em quarto lugar, e nos versos aí finais, do 19 ao 28, a parte final do nosso capítulo, nós veremos aí que a missão é cumprida por meio de muitas tribulações. A missão foi cumprida aqui, a primeira viagem missionária, foi concluída com sucesso da parte do Senhor,
mas com muitas tribulações. Então, verso 19, vemos que após a cura do paralítico, do coxo de Listra, os judeus de Antioquia e Icônio viajaram uma distância, para chegar ali, àquela cidade de Listra, e instigando as multidões, apedrejaram a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Então, houve um intervalo de tempo que não nos é dito, se muito ou pouco, o suficiente para sabermos que ficará uma igreja ali naquela cidade. O coxo nós sabemos que creu no Senhor. Nós vimos aí no texto. Mas uma igreja foi plantada aí. No final do capítulo, Paulo irá voltar de Derbe para Listra, Icônio e Antioquia, e haverá a ordenação de presbíteros em cada cidade, igrejas ficarão plantadas ali. O fato é que, em meio a toda essa situação, o Evangelho alcançou ali pessoas que se reuniu ali um grupo de discípulos ali naquela cidade pagã, na cidade de Icônio. Então as notícias se espalharam e os judeus vieram lá de Antioquia, 160 quilômetros, para matar Paulo, para ali assassinar, ali apedrejar junto com os outros de Icônio e outras autoridades. E, meus irmãos, assim é o povo incrédulo. E veja, esse pessoal que queria idolatrar Paulo e Barnabé, agora estava unido com estes outros para o apedrejar. E assim é o povo incrédulo. Vemos aí, um dia quer idolatrar os servos do Senhor e no outro dia quer apedrejá-los. Veja a instabilidade daqueles que estão em trevas, daqueles que não conhecem o Evangelho. E, de fato, o apedrejaram, o deram como morto, a palavra de Deus diz, mas o Senhor o preservou. E tudo isso, volto a dizer, tudo isso, irmãos, compõe, faz parte da vocação apostólica de Paulo. O Senhor disse para Ananias, no chamado de Paulo, que ele anunciaria o seu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ele disse: pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Lá em 2 Coríntios 11, 23 a 29, Paulo fala dos seus trabalhos. Ele diz que 5 vezes recebeu uma quarentena de açoites menos 1, 3 vezes fustigados com varas. Aí ele diz: 1 vez apedrejado, naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, entre patrícios, entre gentios, na cidade, no deserto, e uma lista enorme de tribulações que Paulo passou ali durante o seu ministério. Na sequência, irmãos, não há muito detalhe do que acontece na próxima cidade. Paulo ele se dirige à cidade de Derbe, isso está no verso 20. No dia seguinte partiu para Derbe, ele anunciou o Evangelho, o texto diz que fez muitos discípulos ali em Derbe, e após então fazer discípulos nessa próxima cidade, ele volta para Listra, para Icônio, para Antioquia, e o texto nos diz, fortalecendo a alma dos discípulos. E também encorajando os discípulos, dizendo aos discípulos, exortando a permanecer firmes, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Esse é o caminho natural para o reino dos céus. Por meio de muitas tribulações, então não é algo específico dos apóstolos, dos ministros, daqueles que são chamados a pregar oficialmente o Evangelho, os crentes em geral. Mas, irmãos, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, então, concede vitória ao seu reino. No verso 23 temos estabelecimento de presbíteros nessas igrejas recém-plantadas, verso 23, e oração encomendando-os à graça do Senhor. E então eles retornam à sua base missionária. Depois aqui do fim, do capítulo 14, é o fim da primeira viagem missionária, eles retornam a Antioquia da Síria e prestam relatório da missão à igreja que os enviou e contam tudo aquilo que o Senhor fez, os milagres, os livramentos. E qual a conclusão, irmãos, disso, dessa primeira viagem missionária?
qual é a conclusão que a própria palavra de Deus nos diz aí, no verso 27? O Senhor abriu a porta da fé aos gentios. Essa é a conclusão que Lucas nos dá aí no final do verso 27. O Senhor abriu a porta da fé. Ou seja, temos igrejas gentias sendo organizadas. Ou seja, locais que não haviam poucos judeus ou não haviam judeus. Ali igrejas com pessoas completamente vindas do paganismo. E temos então o fim dessa primeira viagem missionária. Irmãos, algumas aplicações ainda diante desse texto para nós aqui nesta tarde. Que fique claro, irmãos, que foi a pregação o instrumento da salvação do paralítico. Foi a pregação. Não apenas uma cura transitória ou temporária, ele foi salvo e um sinal foi feito pelo poder de Deus, um sinal que aponta para o fato de que o Deus Salvador é um Deus que salva da paralisia espiritual. Salva pessoas que estão em trevas, pagãos, pessoas que estão nessa condição tão deplorável, em trevas absolutas, espirituais. E disto nós sabemos que a fé salvadora finalmente trará a salvação completa dos eleitos, tanto o corpo quanto a alma. Então, essa cura temporária física aponta para isso. Sim, haverá uma cura física final, mas em primeiro lugar Deus está tratando com a alma e nesse período apostólico especialmente, haviam também curas físicas acontecendo para servirem de credenciais apostólicas. Outra coisa que vimos na pregação é que o Evangelho é o mesmo, ele opera da mesma maneira, independente do povo e da localização geográfica. Foi pregado aos judeus da mesma maneira, com curas ali pelo apóstolo Pedro, e agora Paulo prega a pessoas que estão em trevas, pagãos, e eles creram no Senhor pela graça de Deus, aquele paralítico. Precisamos crer nisto, irmãos. É o mesmo evangelho que pregamos. Nós precisamos anunciar esse evangelho, independente da raça, da etnia, independente daqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, na sua providência. É o mesmo evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Também aprendemos que a perseguição é certa, principalmente por lidarmos com aqueles que estão em trevas espirituais. E vimos aqui o misticismo pagão e a superstição, e quão terrível é lidar com essa situação, e como essas pessoas não conseguem ver os seus atos horrendos. Como eles praticam estas coisas e se levantam contra a luz do Evangelho, perseguindo os ministros, perseguindo a igreja, os santos de Deus. Então, tribulações farão parte da nossa vocação, da nossa missão, da tarefa da igreja, e o Evangelho deve ser pregado ainda assim, e aqui é um exemplo disso. Mesmo sendo perseguido, ameaçado, os discípulos, os apóstolos, permaneceram pregando o Evangelho, claro, seguindo, pregando em outras cidades, mas foram caçados, em outros locais e perseguidos, e continuaram, a viagem missionária continuou até o seu fim, até o seu cumprimento, e deixaram igrejas plantadas. Então isso nos ensina a perseverar em meio às tribulações. Esse é o caminho de Deus para nós. O Senhor cumprirá o seu propósito, o Senhor salvará os seus eleitos, reunirá os seus santos em sua igreja visível e os unirá à igreja invisível, e isso nós devemos crer. Também vimos aqui que o Evangelho deve ser pregado levando em conta a clareza e a absorção do conteúdo por parte dos ouvintes. É verdade que a iluminação da mente depende do Senhor, e é no tempo de Deus, e é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é verdade, e alguém pode ler a Bíblia 10 vezes de frente para trás, de trás para frente, não entender nada, ou não se converter, ou não ser iluminado. E isso é verdade.
mas ninguém se converterá sem ouvir o conteúdo do Evangelho. A verdade precisa entrar pelos ouvidos e pela obra da graça do Espírito descer para o coração. É necessário que escutem, é necessário que entendam, é necessário comunicar, é necessário transmitir um conteúdo. E para isso também, é claro, diante do contexto que vimos aqui, é necessário muita firmeza e perseverança. E também vimos aqui que é necessário não apenas começar esta obra que o Senhor nos dá, já nos deu como igreja essa tarefa, não devemos olhar só para o começo da missão. Há um meio, há um caminho, onde há cruzes e tribulações, e há um fim. E nós, como igreja, devemos entender a nossa tarefa como igreja, aquilo ao qual o Senhor nos chama a cumprir, e olhar também para o fim, e não se contentar só com o início, e trilhar o caminho e buscar alcançar o alvo para o qual o Senhor nos chama, sabendo que no meio do caminho haverá tribulações e que devemos perseverar em meio a elas, porque o meio e o fim é tão importante quanto o começo. Pode ser que alguns começos sejam mais difíceis, outros mais fáceis em alguns lugares, em que igrejas são plantadas, mas o início é só o início, e é necessário trilhar o meio e chegar à conclusão da tarefa que o Senhor nos dá para cumprir. E finalmente, outro ponto aqui que eu quero trazer para os irmãos é que igrejas foram plantadas e oficialmente e oficiais plenamente estabelecidos. Muitos resistem à ideia da igreja como instituição de Cristo. Cristo tem uma igreja em que Ele deixou nesta terra, e nós vemos aqui, enviados pela igreja de Antioquia, os apóstolos plantaram igrejas. E ali, após a conclusão, no retorno desta viagem, oficiais ordenados, estabelecidos. Então, nós cremos na igreja de Cristo, dotada de oficiais. Essa é a igreja que é consequência do ministério dos apóstolos. Igrejas plantando igrejas e também estabelecendo pastores e presbíteros para a supervisão da obra, que são instrumentos para a sua manutenção e continuidade. Então é muito claro para nós a ideia de que Cristo tem uma igreja e que nossa pregação, a pregação é fruto, sim, nós somos enviados por Cristo através da igreja, e nós também entendemos que estamos pregando com o propósito de reunir as pessoas à igreja, plantar igrejas em outros locais e orando para que Deus levante pregadores, presbíteros, pastores e outros oficiais, no caso diáconos também. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a crer e perceber e viver estas coisas, tenhamos coragem, perseverança e firmeza, e possamos então trilhar nesse caminho que o Senhor nos chama de acordo com a sua palavra. Amém. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós vamos ficar em pé, vamos orar, fazer oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos mais uma vez Te louvar, Te engrandecer, Te adorar pela salvação em Cristo Jesus. Salvação esta iniciada, ó Deus, no Teu plano eterno de redenção. Ó Deus, Te louvamos, ó Deus, pelo Teu Filho Jesus Cristo. Cordeiro morto antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu na eternidade. E no devido tempo, ó Deus, o Senhor enviou Teu Filho a este mundo, e também, ó Deus, como consequência daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. O Senhor também, ó Deus, tem enviado a Tua palavra, o Teu Espírito, enviado, ó Deus, o Teu Evangelho de salvação e operado a graça no coração dos pecadores. Ó Pai, pedimos Tua bênção para a Tua igreja, para nós, Teu povo, para a pregação do Teu Evangelho. Ó Deus, que o Senhor mesmo seja aquele que ensina aos pecadores,
que cada pecador seja confrontado com as tuas verdades, que sejam iluminados, que o Senhor produza pela tua graça arrependimento e fé nos seus corações e que, tendo crido no Senhor, sejam unidos à tua igreja. Também fortalece a igreja, dá saúde à igreja, abençoa, Deus, a tua igreja com ministros oficiais. Vem o teu reino, ó Deus, sobre nós, sobre essa terra. Dá-nos uma semana abençoada, nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal durante essa semana. Abençoa o trabalho do teu povo, abençoa cada família do teu povo. E se o Senhor não voltar, caso o Senhor não volte para nos buscar durante essa semana, que o Senhor nos permita, ó Deus, segundo a tua graça, nos reunirmos aqui na tua casa, na comunhão dos santos, na Santa Assembleia, no próximo dia do Senhor, ó Deus. Congrega os teus santos aqui neste lugar e também, ó Deus, pedimos, abençoa a pregação, os meus de graça. Abre portas à pregação também entre os perdidos. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.